Olá! Hoje é o dia 27 de maio, é domingo. E... é 27 ou 28? É domingo. Quarta 31, terça 30, segunda 29, então hoje é 28. 28. E aqui nós estamos diante da lição número 11, falsos mestres. Não me olha assim. Um cara de quem foi tirada a fotografia que foi posta aqui. Não é comigo isso. Santíssimo e poderoso Deus, graças te damos que temos essas lições, esses belos e bons escritos de Pedro. Fica conosco agora nesse estudo. Em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Então aqui já está falando que existem falsos mestres, né, que prometem liberdade. Mas essa é uma das coisas que nós estamos vendo hoje nos dias atuais. Né? O que tem de gente prometendo liberdade aqui, agora. Né? O que tem de pregador por aí, inclusive entre nós. Tem também. E diz a senhora White que vai ter muitos. Nós temos que nos precaver. A nossa segurança é seguir Jesus, ou seja, seguir aquilo que ele escreveu, que ele inspirou os santos profetas a escreverem. Dentre eles, Ellen White também. Não é? Então, o que diz aqui, a primeira carta de Pedro, segunda carta de Pedro 2, versículo 19. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Gente, nós seres humanos, o povo parece que foi feito para ser enganado, né? Parece que é isso. Porque o que tem de gente seguindo falsos ensinos. Ainda ontem eu estava assistindo um culto de enterro de uma igreja por aí, né? E o pastor estava ensinando lá que dos 3 tipos de morte que existem, né? Estava dizendo lá, existe a morte do corpo, a morte do espírito e a morte eterna. E a morte eterna é quando morre o corpo e o espírito. Eu nunca li isso na Bíblia. Eu sempre sabia que eram 2 tipos de morte. A primeira e a segunda. A primeira é um sono, a segunda é eterna. É isso que eu sabia, e é o que está escrito. E ninguém contesta. Portanto, o povo é para ser enganado. Né? Porque o povo quer ser enganado. Não seja povo. Né? E vai ter muito enganador, inclusive entre nós. Teve no início. Né? Então, principalmente no final, quando vai encrespar a coisa. Então, tenhamos muito cuidado, porque o que Pedro escreveu é muito cuidado. Pedro escreveu e está escrito, né? E consta na Bíblia. Então, falsos profetas e falsos mestres. No texto que eu escrevi, texto escrito, eu não vou aqui recordar isso tudo que eu escrevi lá, mas aparecem lá os falsos que surgiram naqueles tempos pós-Jesus Cristo. Né? O que surgiu de falso profeta e falso mestre ao longo dos séculos. E isto vai aumentar no tempo do fim agora. Então o mundo está cheio de igrejas que não seguem a Bíblia. Não é? Porque como é que poderíamos ter, vamos dizer, 50 mil igrejas, ou 30 mil igrejas, nem sei quantas, mas tem uma quantidade, são milhares, que são diferentes umas das outras e todas elas são corretas. Começa por aí, né? Não pode ser diferente. Usa a mesma Bíblia, se são diferentes. Então tem uma coisa errada aí. Bom, a senhora White alerta aqui para o seguinte. Vai entre nós surgir falsos mestres que se postarão contra a lei de Deus. Ou seja, contra o sábado, especialmente. Isso após o decreto dominical, né? Vai surgir gente, já tem gente trabalhando nesse sentido,
que se postarão contra os fundamentos da igreja. E a Sarah White faz uma afirmação que está em Eventos Finais, página 49, ou então também em Mensagens Escolhidas, não é mensagens escondidas, né? Mensagens escolhidas, né? Página 390, diz mais ou menos o seguinte, vou parafrasear aqui para encurtar. A igreja adventista do sétimo dia não apostará a ponto de ser necessária outra igreja, né? Então, vai ter apostasia dentro, mas não a ponto de que seja substituída por outra. Esta é a igreja que vai ficar até o final, a sétima igreja dos 7 períodos, aquele dia vai ser essa. A igreja Laodiceia, mas que vai ser sacudida, né? Então eu não saio dessa igreja. Aliás, eu tenho afirmado uma coisa que é o seguinte, por ter tanta coisa ruim dentro dessa igreja, e tem, então não vamos... Eu sou do tipo assim realista, como Jesus Cristo. Jesus é realista, a Bíblia é realista. A Bíblia apresenta os podres e os bons que aconteceram entre o povo de Deus. A Bíblia é realista, por isso que dá para confiar na Bíblia, né? Então, não podemos esconder os fatos, né? E eu digo o seguinte, é porque tem essas coisas ruins dentro da igreja, por isso que eu não saio. Porque se a igreja fosse não combatida, então eu desconfiaria de ser a verdadeira, né? Então, é fácil enganar o povo, né? Levaram incautos à escravidão, diz aqui, né? Os falsos profetas. As pessoas gostam de acreditar no que é falso, né? Heresias destruidoras, né? Então, bom, a liberdade em Cristo. As pessoas são escravas de suas próprias ideias, de sua própria corrupção, da corrupção daquele que fala bem, né? Enfim, né? Então, prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o vencido é escravo do vencedor, né? Isso aqui é o verso que nós já lemos antes, no início, né? Mas em Cristo tem liberdade. Mas que liberdade é essa? Você não vai ser fiscalizado por ninguém, nem nada. Você vai fazer tudo o que você quiser. Essa é a liberdade em Cristo. Verdade. Parece que eu estou falando uma coisa. Não, é verdade. Porque você terá os princípios do bem na mente. O princípio do amor na mente. E com base nesse princípio, todas as tuas vontades serão boas. Portanto, isso é ser livre. Você não precisa ficar se fiscalizando, nem ninguém vai te fiscalizar, porque você é bom. Então, quando nós formos transformados, nós teremos essa situação, né? Como Adão e Eva tiveram, né? Bom, mas eles fizeram uma escolha má. Nunca mais ninguém vai fazer essa escolha, não que vai ser proibida, né? Está lá em Amós 1, versículo 4, se não me engano. Ou na 1, versículo 9. Nunca mais se levantará o mal, outra vez, né? Por quê? Porque as pessoas não estarão vacinadas contra o mal, não é isso, não estarão protegidas contra o mal, não é isso. É que se demonstrou o amor de Deus, de Jesus Cristo por nós, e nunca mais ninguém vai querer duvidar do amor de Deus, porque não tem como duvidar mais, né? Depois do que Jesus fez por nós. Então, isso é liberdade em Cristo. Agora, seguir outros, que tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo, tem que fazer aquele outro, etc. e tal, isso não é liberdade, né? Bom, o cão voltou ao seu próprio vômito. Isso está acontecendo muito hoje na igreja. Quanta gente batizada, ficam aí 1 mês, 2 meses, 1 ano e pouco, 2. Cadê eles? Tem que ir atrás, buscar, não querem mais, já conseguiu outro emprego, eu estou trabalhando sábado, eu estou assistindo festas, etc. e tal, e somem, né? Somem. Aliás, o que tem de adventista, assim da minha idade, quase 70 anos, que nasceram adventistas e saíram da igreja, abandonaram. Como tem? Gente, isso assusta, sabe por quê? Porque se alguém que já foi, eu conheço um caso aqui em Juí, que agora já faleceu, o sujeito era um grande pregador, alguém que trouxe muitos para dentro da igreja, e muitos desses que ele trouxe para dentro da igreja ainda estão na igreja, e ele se afastou, foi com outra mulher, certo? Vai entender uma coisa dessas, né? Como é que alguém volta para aquela vida
degenerada de antes, né? Eu preciso tomar muito cuidado. Eu preciso tomar muito cuidado. Porque se pessoas que me ensinaram, que foram meus paradigmas, né, mais velhas que eu, foram meus paradigmas, meus exemplos de vida, que eu aprendi muita coisa deles, saíram da igreja. O que eu posso ter de seguro? Que fico, a não ser se me agarrar a Cristo e me agarrar a Bíblia. Né? Senão, sem segurança alguma. Não tem. Né? Bom, Pedro e Judas escreveram coisas maravilhosas, né? No conjunto disseram assim, parece que são animais irracionais governados pelo instinto. Pois é, mas parece isso mesmo? Porque as pessoas hoje, escreveu agora o pastor Ayrton Keller, na revista Adventista de Maio, né? Os pequenos desvios da igreja. Né? São coisas pequenas que nós não nos importamos muito. Né? E são coisas que estão tirando a identidade da igreja. O presidente mundial, né, também já falou sobre esse tipo de coisa, descaracterização da igreja. Gente, nós precisamos ficar em pé. Nós precisamos ficar em pé ao lado daqueles que estão do nosso lado no mesmo banco que estão trabalhando contra a igreja, trazendo mundanismo para dentro da igreja. Nós temos que ficar, venhamos a atrair essas pessoas para o bem e ver se essas pessoas ficam, ou então deixa-las ali, porque o joio não vai ser arrancado, vai ter muito joio, e está tendo, e o joio vai ficar. A função do joio é nos derrubar, mas nós não podemos cair, nós temos que ficar presos a Jesus Cristo, firmes em Jesus Cristo. Né? Então vai ter, e já tem, heresias destruidoras, desprezo pelas autoridades, né? Escravidão de pessoas, ou exploração de pessoas, né? Perversão da graça de Deus, a profanação do próprio corpo. Então, o que tem a gente vê dentro da igreja, né? Mostrando o corpo, mostrando as pernas, mostrando isso, mostrando aquilo. Para que isso? Mulheres casadas, por exemplo, homens também, né? Bom, tais pessoas querem ser salvas? Essa é a pergunta. Bom, cada um responde para si. Eu tenho que cuidar de mim, cuidar da minha esposa, e ela cuida de mim também. E um cuida do outro, e tem uma filha, tem um genro. Eu cuidar desses. Os outros, do meu ponto de vista, que se danem. Cada um cuida de si. Né? Bom, então, nós temos que ter muito cuidado com o nosso corpo, com o que nós vivemos, como nós falamos, como nós nos relacionamos. Que estamos olhando a minha lição, está tendo um chuvisco, mas eu vou aguentar o chuvisco. Vocês não devem estar vendo, né? Podem ver lá no fundo como está. Eu tô aqui embaixo, mas a filmadora e a lição estão sendo umedecidos. Nós já estamos no final. Né? Bom, como é que vai ser o fim? Bom, nós temos aqui o exemplo de Sodoma e Gomorra, que foram duas cidades queimadas, mas outras foram queimadas. Né? Não vai ser um dilúvio, vai ser o fogo do céu. Esses são exemplos, né? Ló saiu de Sodoma. Ló, sua esposa e suas duas filhas. Mas a esposa tinha que voltar, olhar para trás, tinha que ficar com saudades, o que eu deixei lá, etc e tal, ela deixa. Quando nós formos para o céu, nós não vamos ficar com saudades do carro que ficou aqui, da casa que ficou aqui, não sei do que mais, que ficou aqui, do telefone, etc. Não. Você vai para um lugar melhor. Não fique tentando voltar para o Egito, né? Como eles lá queriam, os judeus queriam. Não fique tentando ficar com saudades daquilo que você vai deixar aqui, porque se você ficar com saudades ou não quiser deixar das coisas que você vai ficar aqui mesmo, morto, ao lado das coisas que tanto queria. Vai ser parecido com os faraós, que são um bom exemplo para nós nesse sentido, um exemplo negativo. São um bom exemplo negativo para nós. Porque os faraós eram enterrados com as suas armas, com as suas riquezas, com as suas glórias, etc. E tal. Lá estavam enterrados, se apodreciam tudo junto. Né? É isso que nós queremos? Não. Nós vamos largar tudo. Tudo e seremos salvos só nós. E quando chegarmos lá, vamos receber tudo. E esse tudo que nós vamos receber é muito mais do que nós vamos deixar. Nem comparação. Não é? Então isso que é a coisa.
nós devemos nos libertar do mundo. Claro, temos que ter carro, temos que ter casa, etc. e tal, mas não podemos nos apegar a essas coisas rudimentares daqui, das quais, muitas delas as quais nós necessitamos para viver, para trabalhar, para pregar, etc. Mas que isso não nos prenda aqui, que nós sejamos vencedores para a vida eterna. É isso que eu desejo a todos vocês. Santíssimo Deus, fica conosco, abençoe-nos, proteja-nos das falsidades, que nós mesmos não sejamos falsos e que aqueles que forem falsos não venham a nos influenciar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.